Olá, meu nome é Cleiton Silva e nesse vídeo continuaremos a análise deste texto aqui de Santo Agostinho, chamado O Livre-Arbítrio. Beleza? No vídeo anterior, falamos sobre o mal moral e as intenções que o homem tem, sendo ela boa ou má. Falamos também do livre-arbítrio do homem e os abusos de sua liberdade, causando assim um mal moral. Então hoje falaremos um pouco sobre o pecado e o porquê o pecado existe, até porque esse tema faz parte também da dinâmica do mal moral. Então esse vídeo será um complemento para o último vídeo. Então, por favor, deixe seu gostei no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Continuando o nosso papo, é claro que depois de tudo isso que falei nos vídeos anteriores, você deve estar se perguntando aí nesse momento a seguinte coisa: tudo bem, vai. Tudo que você já falou parece coerente, parece que faz sentido. Mas tem uma coisa que eu não sei, sabe? Por que existe o pecado? Essa pergunta me atormenta, você poderia falar, porque, poxa, tudo bem, vai. Tudo parece ser coerente, mas se Deus criou o mundo, Ele não poderia criar sem pecado? Não seria melhor o mundo sem pecado? Ora, o que é o pecado? Na verdade, nós já sabemos o que é o pecado. O pecado é a subversão da lei eterna de Deus, certo? Mas por que existe o pecado? Por que precisa existir? Se você quer afundar na pergunta, por que praticamos o mal? Quer dizer, tudo bem, somos livres, certo, somos livres, mas por que há essa opção? A opção do mal, a opção do pecado? Ora, amigo, perceba você uma coisa. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá assumindo o risco de nós errarmos. Como eu disse, se nós só pudéssemos fazer o bem, não seríamos livres. Agora, Deus, o que faz? Deus cria uma espécie de mecanismo para nos ensinar o caminho que deveríamos seguir. Então Deus nos diz: olha, vocês são livres. Aqui está a porta do bem e aqui a porta do mal. Escolha a porta que quiser. Mas com a sua misericórdia, sabe o que Ele faz? Ele coloca em nós uma espécie de mecanismo, um instrumento, pecado. Esse instrumento fica em nós e ele funciona da seguinte maneira: aqui está o caminho do bem e aqui o caminho do mal. E acontece que quando nós começamos a ir pelo caminho do mal, esse instrumento que Deus colocou em nós, o pecado, começa a repercutir dentro de nós, com vistas a mostrar para nós que estamos errados e mostrar para nós que devemos mudar de rumo. Com isso, o que é o pecado? O pecado é uma espécie de instrumento que Deus elaborou para nós, para manter a ordem natural das criaturas livres, ou seja, para manter a lei eterna que Ele projetou. Então o pecado está inserido na dinâmica natural do nosso ser. Se não existisse o pecado, nós subverteríamos a lei eterna de Deus e nunca saberíamos que estávamos errados. O pecado, amigo, existe porque é preciso existir
um instrumento que iniba a má intenção quando ela existir em nós, fazendo com que nós corrijamos, não sei se a flexão verbal está certa, a nossa rota quando nós estamos errando. Em suma, quando nós começamos a errar, ou seja, a subverter a ordem natural. Então, o pecado é acionado para fazer com que nós olhemos o erro e mudemos a rota e passemos a viver de uma maneira diferente. O pecado é um instrumento para mudar a nossa má intenção, para mostrar quão mal é a nossa má intenção. O pecado é um instrumento em nós que permite dizer o que é o bem e o que é o mal. O pecado é um instrumento que possibilita o homem distinguir o bem e o mal. Eu vou fazer uma analogia com a dor do homem. Qual é o papel da dor do homem? A dor, você vai conversar com qualquer médico e ele vai dizer assim: a dor é uma denúncia do seu corpo a algo que está errado. Então, por exemplo, eu ponho a mão no fogo, certo? Minha mão vai doer certamente. Ora, o que é a dor? A dor é um aviso ao meu cérebro dizendo o seguinte: tira a mão daí, que está te fazendo mal. Aí eu tiro. É a mesma coisa com o pecado. O pecado é um instrumento da nossa consciência que me diz: está tendo má intenção, pare com isso. Está agindo mal, pare com isso. Está querendo mal, pare com isso. Então, o que a dor física é para o corpo, um aviso, um alerta que algo está mal, o pecado é para a nossa consciência. Quando eu como algo que me faz mal, algo que está estragado, eu vou sentir dor de estômago. Ora, o que é a dor de estômago? É o meu corpo me avisando: pare de comer isso, que está te fazendo mal. Se eu não tenho isso, eu continuo comendo até morrer. E o pecado é um instrumento da minha consciência avisando-me: pare de fazer isso, que está te fazendo mal. Pare com essa má intenção. Então, o pecado é um instrumento que Deus colocou em nós para promover um realinhamento da nossa ordem. Deus nos deu uma ordem natural e nos colocou o pecado como um instrumento que você tem para dizer: olhe, a sua ordem está errada, mude seus modos de vida, porque sua ordem está errada. Então, reclamar do pecado, dizendo que não poderia existir, é como dizer que a dor não poderia existir. Como não poderia existir? Sem ela, eu não poderia saber que algo está errado. E sem o pecado, eu não sei se estou agindo mal. Agora, como atua o pecado? O pecado provoca no pecador angústia, aflição, sofrimento. Em uma palavra, culpa. O pecado provoca no pecador culpa. E o que é a culpa? É o julgamento que o pecador faz da intenção que ele está tendo em comparação com a ideia de Deus que existe dentro dele. Isso é a culpa. Então, quando o pecado provoca a angústia, ele faz com que o pecador perceba que está errado e mude de linha. E é por isso também que o pecado tende sempre a ficar mais forte, sempre a ficar mais dolorido. A angústia é sempre maior. Quanto mais você peca, maior é a angústia.
maior é a culpa. Por quê? Ora, porque se você não se convenceu até agora pela a angústia que você está sentindo, se você continuar pecando, a angústia vai aumentar, até que você se realinhe. Ou seja, Deus não abandona nunca, mesmo o maior pecador. Entendeu a dinâmica do pecado? Como eu disse, o pecado faz parte da dinâmica do homem. O pecado é necessário para uma alma livre. E veja, uma alma livre precisa do pecado porque, embora seja livre, precisa de um parâmetro para dizer isso está certo, isso está errado. Veja o que vai falar Agostinho dentro disso. Deus cria o capeta. Por que o capeta existe se Deus existe? Não é essa pergunta que fazem? Ora, o que é o capeta? Veja que legal que Santo Agostinho vai dizer. Deus cria o diabo, Deus cria os demônios para que contribuam com a beleza da sua criação. Caraca, o diabo contribui com a beleza da criação de Deus? Em que sentido? No seguinte sentido. O capeta, cego pela cobiça, estimula homens a se entregarem para o mundo, a viverem em nome do mundo e não da razão, a viverem em nome do corpo e não de Deus. Quando ele faz isso, ele atiça esses homens do tipo põe lenha na fogueira, provocando assim cada vez mais desamparo e desespero nesses homens. E com isso, o que o diabo faz? Ele vai aumentando cada vez mais a angústia, a culpa, o desespero do pecador, até que o pecador, num estado de desamparo, num estado de sofrimento absurdo, num estado limite do seu ser, se renda e passe para o lado do bem. E o capeta, amigo, achando que está indo contra a obra de Deus, pelo mundo ele vai atiçando as pessoas e vai levando a consciência das pessoas a um ponto de ruptura, de desespero, de desamparo, de angústia, onde as pessoas não possam mais conviver com elas mesmas e onde a única alternativa para elas é a volta súbita para Deus, é a ruptura em direção a Deus. Então, quando o diabo, cego pela cobiça, estimula o pecado, porque é isso que ele faz, ele vai forçando a consciência das pessoas até que elas, num estado limite, e nesse estado limite, ou elas morrem ou elas se transformam completamente. E é nesta transformação, amigos, que elas conseguem a redenção. E aí Deus as recebe de corpo e alma. E o capeta, que achou que estava, digamos, boicotando a obra de Deus, acaba cumprindo com os exatos desígnios de Deus. É por isso que o diabo existe e continua existindo. Então veja, é por isso que o capeta, como elemento do pecado,
que é um instrumento que dá aviso de realinhamento da humanidade em direção a Deus, porque o único porto seguro real é Deus. Muito belo isso. Tudo isso que falei diz respeito ao pecado e ao mal moral. Show de bola? Show de bola. Ficamos por aqui. Espero não ter ficado nenhuma dúvida e ainda assim, se ficou, por favor, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.